Olá galerinha, tudo bem com vocês? Professor Valber por aqui, grande abraço a todos, já estava com saudade de falar com vocês, tá? Chegamos então a mais uma sequência didática, agora tratando acerca desse assunto aqui galera, ó, conjunções, tá? O que são conjunções, professor? Conjunções é um conector ou um conectivo. E o que é um conectivo? Conectivo é aquilo que liga, tá? Então, quando você, por exemplo, tem uma tomada, você tem, por exemplo, um ventilador que você quer botar para funcionar, você precisa de algo que conecte o ventilador à energia elétrica. Então, esse conector será uma extensão, né? Vai ser um plugin ali que você vai ligar e vai fazer com que a energia chegue até o ventilador e o ventilador possa cumprir a função para a qual ele foi criado, tá? Então, as conjunções, elas existem exatamente para isso, para poder estabelecer uma relação de sentido dentro de um período composto, entre orações ou mesmo dentro de um período simples, quando ela vai intermediar, ela vai ligar termos de mesma função sintática. Então, é isso que nós iremos ver nestes nossos encontros, tá? Como nesta semana nós estamos trabalhando especificamente sobre as conjunções coordenadas, então eu vou meter com vocês aqui só sobre elas, só sobre as conjunções coordenadas, não sem antes estabelecer uma diferença entre o que são as coordenadas e o que são as subordinadas, tudo bem? Lembrando, claro, sempre, né, que essa é uma obra conjunta entre mim, professor Valber, e o professor Ezequiel. Então eu falo com vocês aqui e toda essa produção, tá? Tudo que é feito, todo o slide que vocês veem, esse capricho todo aí é feito pelo professor Ezequiel, a quem eu reconheço, né, e dou mérito nesta produção, tá bom? Então é sempre um trabalho conjunto, galera. Vamos lá, ó. O que são conjunções, então, afinal, tá? É um termo que liga duas orações ou duas palavras, como a gente já falou, de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles, né? Entre esses termos, entre essas palavras ou entre essas orações. Veja só esses exemplos aqui. Se eu falo que ele joga futebol e basquete, nós temos dois termos de mesma função, dois termos semelhantes, dois substantivos também. Ó, futebol e basquete é o que ele joga. São dois complementos do verbo jogar. Então, ligando a palavra futebol à palavra basquetebol, eu tenho um elementozinho aqui. Este "e", que conecta dois termos de mesma função, nós chamamos de conjunção. Tudo bem? É o que nós iremos chamar de conjunção. Agora, as conjunções não ligam apenas dois termos de mesma função. Ela pode estabelecer, e normalmente é o que ela faz, né, majoritariamente as conjunções fazem isso, elas estabelecem uma relação entre orações. As orações elas podem ser intermediadas por meio de conjunções. Então veja que é o que vai acontecer com esse mais. Quando eu digo, por exemplo, que eu iria ao jogo, e em outro momento eu falo que eu estou sem companhia, repare que dizer iria ao jogo e em outro momento estou sem companhia são duas orações independentes, né? Quando eu falo que eu estou sem companhia, isso não significa dizer que eu estou falando de futebol ou estou falando de jogo, qualquer outro jogo. E quando eu falo que eu iria ao jogo, não necessariamente é porque eu estou sem companhia. Mas se eu pego essas duas construções que isoladamente, cada uma representa uma coisa, e as conecto dentro de um período, a relação que elas vão estabelecer vai depender da conjunção que eu colocar ali. Então, repare que este mais vai fazer com que haja uma relação entre elas de oposição, de contraste, de contrariedade. A este mais, que conecta, né, as orações, eu vou chamar de conjunção, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Eu vou chamar este mais de conjunção, tá vendo? Conjunção adversativo nesse caso, conforme nós iremos ver daqui a pouquinho, beleza? Agora sim, as conjunções elas são classificadas em dois grupos, coordenativas, que é o tema deste encontro, e as subordinativas, que é o tema dos encontros da semana que vem, tá? As conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações independentes, né? Como nós vimos no exemplo anterior, as orações independentes são aquelas que estão no mesmo período, mas que uma não depende da outra para existir. E elas vão se dividir em 5 maneiras, em 5 grupos, tá? Quais são eles, professor? São esses aqui, dessa tabelinha. Eu vou até sumir aqui, ó, para que você possa perceber melhor. Então, elas podem ser as coordenadas classificadas como aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, tá? Elas podem ser classificadas dessa maneira. Então, quando que ela vai ser aditiva? Quando ela estabelecer entre as orações uma relação de adição, de soma, tá? Suas principais conjunções são essas aqui, e, nem, não só, o mas também, tá?
E aí eu te dou um exemplo. Quando eu falo que Ana não ouve nem fala, repare que esse nem está somando ao fato de a Ana não ouvir o fato de ela não falar. Então esse nem estabelece uma conexão entre duas orações, a de que Ana não ouve e a de que Ana não fala, tá? A adversativa, ela vai expressar uma ideia de oposição, de contraste, mas sempre quando empregado no início da oração, tá? É o principal conector adversativo. Você pode ainda usar o porém, o entretanto, no entanto, contudo, todavia, não obstante, beleza? Então, quando eu falo que eu fui ao seu encontro, mas não a encontrei, veja que é uma oposição de ideias. Se eu vou ao encontro de alguém, supõe-se que eu vou encontrar tal pessoa. Agora, ir ao encontro de alguém e não encontrar tal pessoa, a ideia é de contrariedade que tem aqui. Repare que este mais, ele vai evidenciar essa ideia. Ele poderia ser trocado por todavia, por contudo, por entretanto, tá? Quaisquer dessas palavrinhas poderiam ser empregadas. Alternativas. O que as alternativas irão expressar? Uma ideia de separação, de exclusão. A principal conjunção alternativa é o ou, que pode vir duplicado ou não. Eu posso ter um período com um só conectivo, ou às vezes as várias orações dentro do período alternativo, elas podem vir com o conector ou no seu interior. Veja, ou você estuda, ou você trabalha, ou estuda ou trabalha. O alternativo é aquela ideia que a gente não consegue fazer de maneira concomitante. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ora faz uma coisa, ora faz outra. As duas ao mesmo tempo é impossível, tá? E essa é a relação que se vai estabelecer nas orações alternativas. Conclusivas são aquelas que expressam conclusão, portanto, logo, assim, pois, e esse pois é importante saber, é um pois que vem após o verbo, é um pois que eu consigo trocar por portanto, por logo, por assim, sem mudar o sentido, tá? Por conseguinte, por isso. Então, todas essas palavrinhas vão separar orações coordenadas conclusivas, né? E essas aqui, pois, o assim, são chamadas de conjunções conclusivas. Quando eu falo que Ana não ouve, logo não fala, repare que é uma conclusão que se chega, de que quem não ouve provavelmente também não fala, tá? Então, esse logo vai expressar um valor conclusivo. E, por fim, para que nós encerremos aqui, as explicativas, que são aquelas que vão marcar uma relação entre as orações de explicação, de justificativa. Por quê, que, por quanto, o pois, quando vem antes do verbo. Quando eu falo fica em casa, pois está chovendo, reparem que esse pois, ele poderia ser trocado por porquê. Porque está chovendo, né? Ou por quanto está chovendo, logo fica em casa. Ou seja, fica em casa, pois está chovendo. Porque está chovendo, fica em casa que está chovendo. Tudo isso marcando ou evidenciando um valor explicativo entre as orações. Beleza? Pessoal, como o nosso propósito nesta semana era especificamente trabalhar sobre as conjunções coordenadas, eu encerro o nosso encontro por aqui. Na próxima semana, a gente vai trabalhar com vocês acerca das conjunções subordinadas, tanto adverbiais quanto as conjunções subordinativas integrantes, que são aquelas que conectam orações principais às orações substantivas, tá? Fatos esses que serão de grande valia para o nosso estudo na sequência acerca do período composto, beleza? Então, assim, eu me despeço de vocês, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!